Olá, sejam bem-vindos à aula número 1 de Potigol. Eu me chamo Mauro, sou aluno de TADES e serei o seu instrutor. Bom, para começarmos, precisamos estipular o que é lógica. O uso corriqueiro da palavra lógica está normalmente relacionado à coerência e também à racionalidade. Frequentemente, nós acabamos associando lógica apenas à matemática e acabamos não percebendo a sua aplicabilidade em relação a outras ciências. Então, podemos relacionar a lógica com a correção do pensamento, pois uma de suas preocupações é determinar quais operações são válidas e quais não são, fazendo análise das formas e leis do pensamento. Com a filosofia, ela procura saber por que pensamos assim e não de outra maneira. Com arte ou técnica, ela nos ensina a usar corretamente as leis do pensamento. Poderíamos dizer também que a lógica é a arte de bem pensar, que é a ciência das formas de pensamento. Visto que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio, a lógica estuda a correção do raciocínio. Podemos ainda dizer que a lógica tem em vista a ordem da razão. E, bem, isso dá a entender que a nossa razão pode funcionar de maneira desordenada. Então, por isso, a lógica estuda e ensina a colocarmos ordem no nosso pensamento. E, bem, depois disso tudo, você provavelmente deve estar se perguntando: tá, você começou falando de lógica, mas estou querendo aprender programação. E o que tem a ver lógica com a programação? Bem, eu arriscaria dizer que tudo. E essas sequências lógicas que são adaptadas para a linguagem de programação pelo programador a fim de produzir software. E o nome que a gente dá para essa sequência lógica é algoritmo. Então, acabamos entrando em mais uma definiçãozinha aí sobre o que é um algoritmo. O objetivo principal do estudo da lógica de programação é justamente a construção de algoritmos coerentes e válidos. Mas a gente se pergunta assim, tá, mas como? E é justamente por meio dos algoritmos. Um algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos, certo? Que visam atingir um objetivo bem definido. Então, na medida que precisamos especificar uma sequência de passos, como dito antes, é necessário utilizar ordem, ou seja, pensar com ordem. Portanto, precisaremos utilizar a lógica. Apesar do nome pouco usual, os algoritmos são comuns em nosso cotidiano, como por exemplo, fazer uma receita de bolo. Nela vai estar descrita uma série de ingredientes necessários e uma sequência de diversos passos ou ações que devem ser fielmente cumpridos para que se consiga fazer o alimento desejado, conforme se espera antes do início das atividades, que é justamente o nosso objetivo bem definido. Então, como podemos ver, a lógica de programação trata basicamente de construir algoritmos que serão transformados em programas de computador. Tá, mas como que a gente transforma esses algoritmos em programas de computador? Nós precisaremos, então, utilizar alguma linguagem de programação. E aí entramos em mais uma definição. O que é uma linguagem de programação? Imagine que o computador é como uma supercalculadora, capaz de realizar vários cálculos muito mais rápido do que nós. Mas, para isso, devemos dizer para o computador o que deve ser calculado e como deve ser calculado. E é justamente aí que entra a linguagem de programação, que é justamente servir de meio de comunicação entre os humanos e os computadores. Existem diversas linguagens de programação. Algumas delas eu estou exibindo aí na tela, certo?
E talvez você já tenha ouvido falar de Python, Ruby, Java, C, né? Mas nós vamos focar em uma linguagem específica, que é o Potiguol. O Potiguol começou a ser desenvolvido aqui no IFRN por volta de 2011 e até hoje a gente ainda faz algumas melhorias na linguagem, certo? Ele é open source, ou seja, ele tem um código aberto. Se você não está familiarizado com esse nome, basicamente a gente quer dizer que você tem acesso ao código-fonte do Potiguol. Você vai entender mais lá na frente, certo? Não se preocupe com isso agora. Outro fato interessante da linguagem é que ela é totalmente em português. Ou seja, isso vai facilitar o aprendizado da gente na linguagem, tanto em entender os conceitos por trás dela, certo? Entender os conceitos de lógica de programação. Ela é uma linguagem compilada e também é de multiparadigma, ou seja, ela suporta os paradigmas de multifuncional, imperativo, orientado a objetos. Vocês também não precisam se preocupar agora com essa nomenclatura, que isso tudo vai ser explicado mais à frente, certo? E ela tem tipagem estática. Quando a gente fala que uma linguagem é de tipagem estática, é porque é sempre uma verificação no tipo de dado que está sendo usado. A gente verifica se ele é um inteiro, se é um booleano, se é uma string, mas também isso são conceitos que nós vamos aprender mais adiante, bem provavelmente na próxima aula. Caso você tenha tido interesse sobre a linguagem, você pode estar acessando esse site aí, o potiguol.github.io, e lá você vai ter uma série de vários exemplos de uso da linguagem, também uma outra introduçãozinha feita pela equipe que está desenvolvendo aí o Potiguol. E, bem, eu acho que já foi bastante informação por uma aula. Nós aprendemos o conceito de lógica, nós aprendemos o que é lógica de programação, vimos o que são algoritmos, e também tivemos aquela pequena introdução sobre Potiguol. Bem, eu acho que é melhor acabarmos por aqui e até a próxima aula.